Tô de volta. Tô de volta. Live anterior deu um bug violento. Por esse motivo eu decidi fechar aquela e abrir uma nova live. Vamos dar uma olhada aqui. Interessante porque o outro link não chegou por e-mail. Não foi. Eu achei estranho. Mas vamos lá. Vamos pegar um novo link aqui. Para você que está entrando, essa é a live que bugou e voltou. Estamos aqui novamente. Firmes e fortes. Comenta, deixa eu ver o chat com vocês como é que tá. Responde aí se está tudo bem, se vocês estão me escutando, se vocês têm uma imagem razoável. Deixa eu ver se o chat está ok para vocês. Chat, imagem e som ok? Aí, ó, o chat agora está rolando. Agora sim! Nossa, a outra deu um bug violento aqui e não sei por que não rolou. Tive que fechar a live anterior, possivelmente. Agora está chegando, né? Possivelmente está chegando o e-mail para mim aqui do link anterior, mas como bugou a live, eu decidi começar do zero e fazer de novo. Deixa eu enviar o link novo aqui para a galera. É isso aí. Agora tá indo. Ah, agora tá rolando. Aí, chegou até para mim. Quando chega para mim, chega para todo mundo. Massa. Então, quando vai enviando ali pro restante, vamos ver aqui quem tá na live. Aline Souza, e aí? Viviane Borges, Martina Lemos. Olha a Martina. Viviane tá concorrendo ao e-book, né? Inclusive tem postagem hoje lá, Viviane. Ontem você marcou bastante gente. Tudo certo? Tranquilo? Mel posta, tá tudo ótimo. Beleza, então vamos dar seguimento aqui. 2 minutos, a gente ficou quase 7 minutos aqui na live anterior, que caiu. Então vamos dar o seguimento aqui para a gente fazer um tema hoje incrível, incrível, incrível. Deixa eu me apresentar, porque eu sinto saudades, eu não me apresentei no anterior, porque foi justamente a entrevista com a Martina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui, eu sou o Cristo Fernandes, enfermeiro aqui da região de São Paulo, e a ideia é discutir aqui as principais estratégias para você que é enfermeiro recém-formado, para você que já é formado há certo tempo, justamente alavancar e ter uma estruturação para você ter um destaque na carreira. Vivian Borges, opa, vou marcar geral de novo. Isso aí, Vivian Borges. O tema dessa live de hoje, 22 lives, gente, olha só isso, é como não deixar passar as melhores oportunidades para você, para sua carreira, com você sendo enfermeiro, né, independente do seu plantão. Então, como você não deixar passar as melhores oportunidades para você na sua carreira de enfermeiro. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que no final eu volto tudo aqui e bato todas as dúvidas justamente para você sair sem dúvida. E, cara, se você gostar dessa aula, tira um print e me marca, porque isso mostra para mim que alguma coisa você viu aqui de diferente, que fez a diferença e que você vai conseguir possivelmente aplicar isso. Isso mostra para mim que realmente eu consegui atingir meu objetivo. Então vamos lá. Qual que é o intuito dessa live, né, dessa aula? É justamente mostrar para quem estiver aqui, para quem assistir, que o simples fato da gente viver na correria de sempre acaba fazendo a gente se perder e perder diversas oportunidades na vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e que talvez, por a gente não estar atento a isso, a gente vai acabar sempre vivendo ou estar vivendo com os mesmos resultados. E o que essa live ela pode ajudar você que é enfermeiro e ajudar você dentro da enfermagem? É que a pressa, né, por querer dar conta de tudo, nos faz entrar num piloto automático da própria vida. E quando isso acontece, a gente deixa de prestar atenção não apenas nas coisas que são simples e que, apesar de parecer óbvias, mas também que você, enquanto pessoa, que você, enquanto profissional, está deixando de agarrar as oportunidades que vão passar constantemente na nossa frente, né, ali na nossa cara, por estar tá sempre ligado no piloto automático, de querer fazer, né, e resolver tudo de bate-pronto. Tudo de chegou, vou ter que fazer. Sem pensar, sem ganhar uma presença, sem ganhar consciência do ponto macro, né, e não apenas do micro. E às vezes essa oportunidade, ela pode ser justamente o que vai ditar para onde que a sua vida vai seguir, seja na sua vida, seja você ter uma vida de sucesso ou de insucesso dentro da enfermagem. E esse tema. Esse tema ele surgiu ontem, enquanto eu respondia alguns e-mails, eu cuidava das minhas inbox, né, que são caixas de entrada, tanto da caixa de entrada profissional quanto da pessoal, e eu notei que eu estava recebendo e-mails de confirmação de inscrição dessa live que você está aqui agora me assistindo,
de enfermeiros que estavam deixando de clicar no link no corpo do e-mail, destacando o que estava escrito, né? Que era, clique aqui para confirmar o seu cadastro. Já estava destacado, a galera não estava clicando lá. E por eles não se preocuparem, por eles não estarem atentos e ler nada mais do que o título do e-mail enviado, né? Que nesse caso era confirme o seu cadastro, falta só um clique. O que estava acontecendo? Eles estavam entrando no piloto automático. E isso demonstra para mim que eles não estavam tendo presença para o que estava sendo feito naquele exato momento. Algumas pessoas, elas não clicaram naquele link para confirmar, porque lembra, apesar de parecer óbvio, elas não leram o e-mail que tinha 4 linhas. E elas se preocuparam apenas em responder o título do e-mail que continha lá, confirme seu cadastro. E com isso eu acabei recebendo aí inúmeras respostas que dizendo assim, ah, sim, esse e-mail é meu. Eu confirmo e estou dizendo que ele é meu. Eu confirmo que eu sou dona desse e-mail. Ou ainda me enviando o endereço do e-mail completo para justificar que ela estava confirmando o e-mail. E por que eu estou te contando tudo isso? E qual que é a relação com o tema da live de hoje? Porque se você, enquanto enfermeiro, você está ligado no piloto automático e sem presença, para o que for, para o que você for fazer, o que seja que você esteja fazendo na assistência, os seus resultados, eles vão acabar sendo medianos ou até baixos demais e não vão ter impacto nenhum. Sabe aquele momento em que você está orientando alguém da sua equipe ou orientando algum paciente, conversando com alguém, mas falando da boca para fora e com um pensamento em tudo, mas ao mesmo tempo com um pensamento menos onde deveria estar? É disso que eu estou falando. A maioria de nós, seres humanos, a gente vive numa imensa ansiedade do futuro. A gente deixa realmente de estar presente para o que precisa ser feito com atenção plena, no agora, no que está sendo feito naquele momento. Você quer um exemplo? A pessoa geralmente trabalha pensando em se exercitar, se exercita pensando em dormir e dorme pensando em trabalhar. Quem nunca foi para o plantão ou para o estágio, né, para um estágio, não querendo ir, e chegando lá, né, o corpo estava presente por uma obrigação, mas a cabeça não estava. Talvez porque a pessoa está com um problema na família, talvez porque a pessoa está com dificuldade com o filho e pensando o tempo todo como que ela vai achar uma saída relacionada àquilo. Talvez ela está com algum parente querido, doente, ou, cara, ela não podia estar no lado daquela pessoa e ela tem que obrigatoriamente estar trabalhando. Agora faz o seguinte, pensando nisso que eu falei, olha numa perspectiva reversa, de você ser cuidado por um profissional que está executando um procedimento, obviamente, em você, mas com a cabeça em todos esses problemas externos, né, externos do plantão, e ligado no piloto automático, e sempre nessa questão de não se importar tanto com a função. Se ele fizer alguma coisa de errado, né, se ele ou ela fizer alguma coisa de errado, quem que vai ser o maior prejudicado? Já parou para pensar nisso? Será que um erro sempre vai ser reversível? Né? Reversível, não irreversível? Para onde será que a sua integridade, a sua carreira como enfermeiro, como profissional da área da enfermagem, vai se esse erro acontecer? Pode falar assim, ah, Christopher, quer dizer que o que eu sei hoje, né, mesmo sabendo bastante ou sabendo um pouco mais que ontem, não é importante para eu me livrar dos erros? Ou não é importante? Cara, se você sabe mais do que ontem, legal, parabéns, isso é importante. Isso mostra que você, enquanto profissional, você, enquanto enfermeiro, você, dentro da área da enfermagem, você está buscando o seu próprio desenvolvimento enquanto profissional. Mas só isso não é suficiente. Do que adianta você ir lá passar uma sonda vesical, por exemplo, durante a abertura dos materiais, você lembrar que você esqueceu a xilocaína, que você esqueceu a gás, ou que você esqueceu algum outro material? Sabe? É você saber e conhecer mais hoje, você saber e conhecer tudo que você faz hoje é importante. Só que isso não garante que você vai executar com maestria o procedimento do início ao fim. E isso vai desde a presença com atenção, né, o que você vai escolher, o que você está fazendo, desde os materiais que você escolhe para fazer aquele procedimento, até a finalização do processo completo, né, da maneira com que está sendo feita, sem causar danos ali paralelos, danos iatrogenias e coisas assim, danos não apenas ao paciente, mas num processo como um todo. Quantos profissionais você já viu durante o estágio ou no seu próprio plantão que vai fazer um procedimento e antes ou durante o procedimento fala assim, puxa, esqueci de pegar tal coisa. E aí fulano vai buscar para mim ou a pessoa mesmo sai do quarto e vai buscar. Pode falar assim, ah, Christopher, quer dizer que eu sempre tenho que lembrar de tudo na enfermagem? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque justamente pelo motivo que eu comentei, que os problemas externos, eles vão influenciar o nosso interior. E a depender de como que isso aconteceu, você vai estar abalado ou levemente fora do seu normal. Isso é normal, é natural.
Só que esquecer uma coisa ou outra, às vezes, é natural de todo ser humano, porque ninguém vai lembrar absolutamente de tudo. Eu, quanto profissional, já esqueci de pegar algum material para levar para o quarto. Só que o que não pode acontecer é que o tempo todo, você, enquanto profissional, é esquecer justamente porque você está com a cabeça focada em fazer tudo ao mesmo tempo, todas as suas atribuições, todas as suas ações, todas as funções, e você acabar não conseguindo fazer nada. Lembra que quem faz tudo, ou quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. E nada mesmo, inclusive, né, acaba não fazendo nada bem feito, nada com que você vê aquele zelo, aquele carinho. Parece que é só mais um procedimento, que é só mais um profissional. E tudo parte do quão presente que você tá para fazer aquela coisa acontecer, de você decidir fazer a partir dali, né, um cuidado diferenciado. Então, como que você não deixa passar essas melhores oportunidades para sua carreira enquanto enfermeira? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Gresqueira acabou de curtir ali. Como que você não deixa, né, passar essas melhores oportunidades para, cara, aproveitar a sua carreira enquanto enfermeiro? Eu dividi isso em 3 passos. E 3 passos são simples, não precisa de nada muito elaborado, nada muito que demande muita energia de você. É só você internalizar isso e é fácil, é simples, você vai perceber que é muito fácil. Primeiro passo é você identificar se você está ou não vivendo no piloto automático. É você saber se você está vivendo com ou sem a percepção do que realmente está acontecendo ali contigo, o que está acontecendo à sua volta. E como que você identifica isso? É parando para olhar a sua própria vida enquanto profissional, sim, mas também a sua vida enquanto pessoa, sua vida pessoal. Entender que você, entender, né, se você a cada ano está tendo menos resultado do que você gostaria, de você estar vivendo uma vida onde todos os dias eles estão passando de maneira acelerada, voando, correndo, e você simplesmente talvez não aproveitou nada, ou da forma que você gostaria, da melhor forma que você gostaria, que você tem medo de arriscar e assumir, por exemplo, novas oportunidades, que você não consegue ter foco e manter ali a sua consciência em tarefas simples. É dessa maneira que você identifica se você realmente está com ou sem percepção do que está acontecendo contigo ali na sua volta. Quando os seus problemas, seus pensamentos, seus sentimentos, as suas emoções, elas acabam te tirando foco, é isso que vai assumir o comando da execução da sua própria vida. E sabendo identificar onde é que você está, e você acaba tendo, né, essa opção de desligar o seu piloto automático e seguir agora com consciência de que você vai estar realmente fazendo aquilo acontecer. É você ter consciência de que você é uma pessoa única. Você é o responsável por fazer aquilo acontecer, né? Para fazer a sua vida acontecer. Você pode escolher viver e ser o que realmente você quer viver e ser, com atenção no que você está fazendo, no que você quer viver, no que a sociedade, a faculdade, as pessoas próximas estão vivendo. Só que muitas vezes é o piloto automático da vida dos outros fazendo disso a vida de você mesmo. Quando você se questiona se você está vivendo no piloto automático, quando você faz isso, né, sobre uma determinada atitude, sobre um determinado procedimento, se aquilo está certo ou não, se aquilo está sendo executado na enfermagem da maneira mais correta, você imediatamente manda para o seu cérebro a mensagem de que você está saindo do piloto automático. Apenas por você pensar dessa forma e executar. Você começa a não ficar mais naquele meio de pessoas que estão justamente ali, cara, perdendo as oportunidades, perdendo as coisas passando, porque elas simplesmente não estão atentas ao que está acontecendo ao seu redor. Você está ganhando consciência para fazer e não simplesmente fazendo. Algumas tarefas elas vão sim ser automatizadas ao longo do nosso dia, porque para pensar, né, nós seres humanos a gente consegue ser eficiente em qualquer área e é importante que você consiga escovar o dente sem pensar direito, que você consiga dirigir seu carro ali sem pensar muito hoje em dia. Claro que no começo foi um pouco mais difícil. Realizar uma função venosa, realizar uma sistematização da assistência de enfermagem, mas mesmo assim não significa que você não precisa deixar de ter presença para aquilo que você está fazendo no momento. Por exemplo, quando você vai puncionar um acesso venoso, não é apenas chegar no leito do paciente, no box de coleta, puncionar e pronto, sair de lá correndo. É você mostrar que você está presente, né, nesse exemplo da punção, desde a escolha dos materiais que você vai utilizar, do cenário fora e dentro do quarto, é no seu caminhar no corredor, você entender que existem obstáculos, como hidrantes, extintores, outros pacientes indo e vindo, outros colegas que ali estão circulando, a luz daquele lugar, como é que ela está, se está um pouco mais clara, se está um pouco mais escura, se tem uma lâmpada que está queimada,
é nos tipos de cheiros e odores ali que vão aparecer, a depender de onde você está passando. É você sentir todo esse contexto num campo real e não simplesmente voar pelo corredor, entrar no quarto, fazer o que precisa ser feito e sair de lá correndo. É muito mais do que isso. É você perceber que esse contexto ele vai despertar em ti emoções, sentimentos. O que esse contexto está despertando em ti? Qual a emoção que ele está despertando? Quais são os sentimentos? Quais são os pensamentos a partir dali que você recebe, que você reflete quando você anda com atenção, não só no procedimento, mas em todo o contexto que eu comentei aqui agora do corredor, das pessoas vindo e indo, pacientes, extintor e assim por diante. E aí, cara, eu fico pensando, o que as pessoas, né, tem toda aquela correria, tal leite tá tocando, mas outro leite também tá tocando, tá tudo bem você entrar lá, silenciar a campainha, ver o que o paciente quer, como que você pode ajudar, mas é o que eu vejo que a maioria da enfermagem, eu posso falar no Brasil, né, porque eu não vejo enfermagem fora do Brasil, é que justamente as pessoas, elas estão realmente indo para o quarto do paciente, com a própria equipe, com seus colaboradores, parceiros de negócios e assim por diante, no piloto automático. E aí, quando a gente entra no piloto automático, a gente justamente deixa de ver todo o contexto com atenção, deixa de sentir o que talvez seria importante para aquele momento. Dito isso, a gente vai para o segundo passo, lembrando que foi o passo 1, tem o passo 2 e depois o passo 3. O passo 2 é você mudar alguns pontos na sua rotina. Quando você trabalha ou você age de maneira repetitiva, você limita o seu ser enquanto profissional para você criar novos caminhos. E sim, vai existir protocolos e eles até um certo ponto, eles precisam ser seguidos, né? São normas institucionais, tem acreditação com base nisso, mas para chegar, todos eles vão servir para você chegar no objetivo final. E aquele objetivo que você deseja, cara, será que nada pode ser quebrado, nada pode ser modificado? Não de uma maneira ampla para todo mundo, para todos os pacientes, mas em alguns casos? Será que não pode fazer uma pequena diferença, uma pequena alteração para aquele paciente? Às vezes uma pequena mudança da rotina de trabalho ou na forma na qual você atua enquanto enfermeiro, você atua enquanto profissional na área da saúde, vai te deixar mais alerta que existem novas possibilidades. E o estado de alerta, além de trazer consciência, ele traz, sabe o quê? Criatividade. E criatividade para você conseguir inovar e fazer não apenas mais do mesmo, mas trazer uma nova visão que a maioria, talvez, da enfermagem brasileira, a enfermagem nacional, está seguindo ali no piloto automático, não está enxergando. É você fazer a mesma função ou a mesma atribuição, só que com um ar de novidade, um ar que desperta realmente a curiosidade das pessoas e fala assim, por que essa pessoa ela tem todo esse zelo? E zelo não é só cuidado, mas todo consegue orquestrar de uma maneira diferenciada todo um contexto de executar a profissão. É justamente por quê? Porque ela não está entrando desesperada no quarto para resolver aquilo e sair correndo. É porque ela está avaliando todo o cenário, justamente como a gente comentou anteriormente. E para você que acha que inovar e ser criativo é você criar uma oportunidade altamente tecnológica, que tem que ter um material de última geração e tudo mais, o cara tá errado. Na minha concepção, obviamente, né? Deixa eu só ver o chat aqui. A Bandeira Bruce. Daqui a pouco comenta aí a Bandeira. Às vezes, essa questão da criatividade, de você inovar, é justamente você trocar a cadeira ou o computador que você senta para você fazer sua anotação, para você fazer sua evolução, para você fazer suas atribuições, seja na UTI, seja no pronto-socorro, seja no centro cirúrgico, no setor que você atua. Eu tenho certeza de que quando você senta em outras cadeiras, você utiliza outros computadores, nesse exemplo que eu comentei aí, de você sentar para fazer suas atribuições, suas anotações e evoluções, você vai mudar totalmente a forma como você realizaria aquele mesmo trabalho. Porque você já não está mais na mesma mesa, você não está mais na mesma disposição que você conhece. O espaço ele muda. Então, às vezes a cadeira está um pouco mais baixa, às vezes o computador está um pouco mais alto, às vezes tem uma parede que no outro lugar era mais confortável e não tinha. Às vezes, quando você sai da sua zona de conforto, com esses pequenos toques sutis aí na sua rotina enquanto enfermeiro, você vai sair do automático e começar a fazer diferente e, inclusive, inovar e ser mais criativo. Justamente porque é uma mágica, acontece do nada? Não, porque você ganha mais consciência sobre um cenário novo que, apesar de você conviver com aquilo todos os dias, você não está acostumado. E, a partir dali, você poder gerar uma melhor tomada de decisão,
Se você ainda não testou isso alguma vez, cara, eu recomendo que você teste fortemente. Muda o local onde você trabalha, não significa mudar de setor. Ah, hoje eu quero chegar rebelde, eu quero trabalhar em vez da UTI pediátrica, quero ir para a UTI adulta. Não, não é isso. Mas se você senta no mesmo computador para fazer sua evolução, se você fica sempre no mesmo canto para você fazer sua evolução, anotação, muda um pouco, vai para o balcão, faz de outra forma, senta em outro lugar. Então, assim, isso vai gerar justamente a consciência de talvez coisas que você, apesar de ser daquele setor, você possivelmente não tenha parado para ter essa percepção de enxergar coisas ali que estão constantemente com você, mas talvez por essa falta de atenção plena, de estar no piloto automático constantemente, a gente deixou de ver várias coisas que são importantes e que vão agregar dentro do processo de criatividade. Você pode incorporar, inclusive, isso em rotinas que vão modificar um hábito. Por exemplo, houve um momento na minha vida que para eu ir para o trabalho, eu precisava pegar 2 ônibus. Ou seja, eu tinha que pegar um ônibus do ponto A até o ponto B, e depois pegar um do ponto B até o ponto C. E, cara, obviamente, era obrigatório, porque eu tinha que sair de casa para eu chegar até um determinado lugar. E o outro, eu percebi que era mais comodismo, que era mais um conforto. Por quê? Porque era mais próximo. Então, por isso que eu falo que o primeiro eu precisava de fato, porque eu precisava ir um pouco mais longe, mas depois era um comodismo. Era justamente um conforto que eu tinha ali de pegar o segundo ônibus. Só que para eu ir do ponto B para o ponto C, não era tão longe como eu falei. Então eu pensei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu posso aguardar 30 minutos até o próximo ônibus passar e chegar aqui, e eu ir para onde eu preciso, ou eu posso ir andando e utilizar esses 30 minutos para fazer, sabe o quê? Uma caminhada até o lugar que eu vou precisar chegar. Eu podia esperar, mas eu decidi mudar aquela rotina e andar um pouco mais no meu dia a dia, para justamente me movimentar, de associar isso, né, de entender todo o contexto, de ver talvez casas que eu não conhecia, de passar por ruas que eu não conhecia. Ah, Cristo, mas é perigoso. Depende do horário, obviamente, né? Mas assim, pensa no contexto de não trazer essa questão de vitimismo, e sim de entender justamente essa questão de verificar o contexto onde você está cercado, que às vezes a gente deixa de aproveitar alguns momentos, aproveitar o passarinho que passou, de você ser grato por isso, de você estar andando no lugar e poder ajudar alguém, de você estar andando no lugar e ser ajudado por alguém, entendeu? É você, depois de um tempo, eu passei a perceber que assim, associando isso, depois de um certo tempo, obviamente, eu incorporei outra coisa que eu podia ter evitado, mas eu otimizei o tempo em fazer duas coisas altamente conscientes em uma só, que foi o quê? Eu sabia que eu tinha que caminhar até o local onde eu trabalhava. A Albanira Brus colocou aqui. Oi, Vilma Lima. Estou em Santarém. Não sei o que é isso não, mas daqui a pouco eu chego aí. Provavelmente uma região. Então, o que que eu fiz? Eu sabia que eu tinha que chegar até um lugar e eu sabia que eu podia ir andando. Então, eu associei um conhecimento que eu podia junto com essa caminhada. Então, eu otimizei fazendo duas coisas em uma. E o que que eu fiz? Eu coloquei um podcast, né, os conteúdos que eu havia adquirido em alguns cursos, para no momento que eu estivesse me deslocando até o local, além de caminhar, eu estaria aprendendo no mesmo tempo que eu estava caminhando. E isso me dava ainda mais energia para eu seguir um caminho ali que poucos estavam seguindo. E às vezes é justamente esse o próximo passo que vai te levar para o próximo nível, para você deixar de perder essas oportunidades que vão aparecer na sua carreira enquanto enfermeiro. Por quê? Porque ao aprender mais, você vai ter mais energia, né, que era como eu me sentia. Quanto mais energia você vai ter, possivelmente vai ganhar mais clareza do conteúdo que você está consumindo. Quanto com mais clareza, você vai gerar mais vontade de fazer acontecer. E vontade de fazer acontecer associada à ação gerava, sabe o quê? Resultado. Então eu te pergunto, o que que você, enquanto enfermeiro, o que que você, enquanto profissional na área da saúde, está fazendo hoje que você pode ter ou gerar mais clareza para você modificar o seu cenário atual, o cenário em que você se encontra hoje, e melhorar a sua tomada de decisão enquanto profissional, enquanto pessoa? E aí, é isso que eu sempre me pergunto. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui, porque... Ah, que a Vilma Lima colocou que ela é de Belém do Pará. Belém do Pará, longe, hein? Eu cuidei de muitos pacientes do Belém do Pará. É por isso que a Vanira Bruce colocou aqui, que ela está em Santarém. Beleza, vamos retomar aqui. O terceiro passo é justamente você entender o que, que te empodera, e aí você mantém, e o que te suga energia, sabe o que você faz? Descarta. E ao falar disso, eu quero te trazer aqui
que, cara, eu não preciso dizer que hábitos não saudáveis para você, que é profissional da área da saúde, enquanto pessoa, precisa estabelecer. Até porque você, enquanto adulto, você, enquanto profissional da área da saúde, você é responsável por isso, porque é a sua própria vida. E quando eu falo isso, é justamente que eu não preciso te dizer para você ingerir água ao longo do dia, para você evitar o consumo de tabaco, para você evitar alimentos processados, para você descascar menos e abrir mais. Desculpa, eu falei o contrário. Você abrir menos pacotes industrializados e descascar mais. É você evitar apontar, falar mal das outras pessoas, evitar assumir a postura de vítima, mas é você entender o que te dá energia e o que te tira energia. E esse é um dos passos para você começar a agarrar as oportunidades que vão aparecer ali no seu dia a dia, que talvez hoje você não tem. Ah, Christopher, agora você está meio doido. O que tem a ver o consumo que eu faço da minha alimentação com a energia em si? Eu não preciso ser um nutricionista para estar aqui explicando para vocês. Inclusive, eu admiro essa função, respeito muito isso, até porque eu conheço bastante gente e eu sei que a enfermagem é uma profissão, nutrição é outra, mas eu não preciso ser nutricionista para te informar que quando você decide ter um hábito de comer um alimento muito processado e menos natural, o seu organismo ele vai precisar gastar muito mais energia para consumir o que você colocou para dentro. E aí a gente entra naquela questão que eu comentei no passo 2, que é justamente o inverso nesse caso aqui. É quanto menos energia você tem, menor é o seu potencial de ação, e é igual, menor o resultado que você consegue gerar a partir daí. Outro exemplo que te rouba energia e traz claramente isso é justamente você se conectar com o mundo externo das outras pessoas. É todos os dias, cara, a gente está a um braço do celular. Meu celular está longe hoje. Mas assim, a gente está a um braço do nosso dispositivo eletrônico. Então a gente está a um braço de esticar e pegar o celular. Então, quando a gente acorda, o que a maioria das pessoas fazem? Elas entram no modo automático. Ela estica o braço, ela pega o celular e aí acessa as mídias sociais para ver quantas pessoas possivelmente curtiram a última foto dela, para ser curioso e ocupar a cabeça com a timeline interminável lá do Facebook, do Instagram, de outras mídias. E quando você vê, talvez já passou 30 minutos e você está ali, 30 minutos estando baixo, né? E você não fez talvez absolutamente nada. Ah, Cristo, mas o que eu posso fazer então para eu me livrar? Ou o que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Cara, eu vou te dizer o que eu faço. Primeiro, que no meu dia, ele não começa quando eu acordo. Ele começa na noite anterior. E apesar de ser louco, é realmente isso, na noite anterior. Por quê? Porque antes de deitar, eu seto pelo menos 3 intenções grandes, 3 atribuições, 3 tarefas que eu preciso começar a fazer assim que eu acordar. Por que eu faço isso? Porque o grande processo da falta de tempo, da procrastinação das pessoas, inclusive eu estava até conversando hoje com o professor Alexandre Paulino sobre isso, é você levantar sem ter nada além do objetivo de ir trabalhar, além do objetivo de ir para a faculdade ou ir para onde quer que seja. E por isso, pela pessoa não ter clareza suficiente do que ela precisa fazer, logo que ela levanta, né, para onde ela está, para onde ela quer chegar, é justamente o que falta para ela começar a enxergar o mundo de oportunidades que vai começar a passar na frente dela o tempo todo e, cara, ela vai deixar isso passar e não vai agarrar. Simplesmente porque ela estendeu o braço, foi lá, se conectou com as mídias sociais e se conectou com a vida dos outros. E com isso que acontece? Bum, explode tudo e o seu dia começa fraco ou sendo sem muito resultado, ou talvez até sem nada resultado. Outra coisa que eu faço com o celular é dormir com ele no modo avião. Por quê? Porque ao dormir com o celular no modo avião, eu tenho o mínimo de interrupção. Ou alguma preocupação de chegar alguma mensagem exclusiva, alguma mensagem mágica, algo que vai talvez modificar todo o contexto, o cenário. E aí eu fico pensando, é melhor eu, quando deitar, eu descansar, porque mais descansado eu vou ter mais energia para levantar mais disposto, para executar aquelas 3 tarefas, ou pelo menos uma intenção do dia seguinte, e assim que o dia começar. Eu te digo que a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, né, de setar as 3 intenções do dia seguinte, de colocar o celular no modo avião, a minha vida ela deu um salto, ela continua decolando dia após dia. Por quê? Porque eu estou vivendo a minha vida executando aquilo que vai me levar até o resultado que eu quero, até onde eu estou buscando. E não o resultado que o outro está buscando por mim. Essa questão de, quero ver quantas curtidas a pessoa teve. Não, isso não faz sentido para mim. E quanto mais eu falo isso, né? Quanto mais eu executo isso, cara, mais eu sou desafiado a aprender. E a partir dali, oportunidades elas vão aparecer onde a gente menos espera. Christopher, mas eu tenho família
e eu tenho filho, e eu não posso ficar com o celular desligado o tempo todo, eu não posso ficar com o celular no modo avião. Fico pensando, será que não? Sabe, eu também tenho família, eu só não tenho filhos, né? Só, não é uma coisa pequena, né? Ter filhos, nesse caso, não é ter menos trabalho, né? Mas talvez tudo isso é uma desculpa para justificar algo que é sua zona de conforto, o que é o seu conforto hoje, sabe por quê? Porque se você é casado, se você é casada, né, que você está me ouvindo aqui agora, você mora com alguém, você pode combinar um celular de emergência para ser acionado quando precisarem de você e pronto. O restante todo vai virar modo avião. Então, avisar a família e falar assim, olha, a partir de agora, os celulares em casa vão ficar em modo avião. E se vocês precisarem, esse é o número que vocês vão ligar. E aí pode ser num grupo, pode ser, as pessoas elas vão entender, né? Então, assim, talvez é uma desculpa que a gente dá, a gente fala assim, ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. É por quê? Porque a gente está esperando uma mensagem mágica, porque a gente quer todo ver a vida das outras pessoas e deixar de ver a nossa própria vida. A gente tem que lembrar que o sucesso ele é construído a partir dos seus pensamentos, né? Dos meus pensamentos. Por isso a gente tem que assumir a escolha de lutar contra o piloto automático que vai auto-sabotar. A gente tem que perceber e se sentir capaz de aceitar, né, esse merecimento de ser e ter o que você quer desejar. Porque a partir daí você vai começar a ter novas oportunidades. E quando a gente aprende a como não deixar passar as melhores oportunidades para ter a sua carreira de enfermeiro, para você ser enquanto pessoa, para você ser enquanto profissional, é isso que vai fazer a diferença, né? Você ligar com os 3 pontos que eu comentei aqui e setar as 3 intenções do dia seguinte, é você mudar alguns hábitos, é você e nada muito pesado, nada muito, eu tenho que agora fazer atividade física, não necessariamente, né? Às vezes é justamente tomar um pouco mais de água, às vezes é você prestar um pouco mais de atenção no corredor do seu plantão, justamente sentir aquela questão que o que tiver que sentir, né? Talvez a lâmpada, sentir o odor de um corredor, pode ser bom, pode ser ruim, sentir as pessoas que estão ali próximas, sentir todo o contexto que a gente comentou aqui. Inclusive, a Thaís Trindade colocou aqui. Boa noite, essa live está sendo muito produtiva. Valeu, Thaís. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Tarará. Martina tinha mandado um oi. Liz Souza, Valdena chegou, Liz Kelly. Ó, a Albanira Bruce colocou aqui. Eu trabalho na atenção básica da região de Rios. Fico longe da minha família o mês inteiro. Várias vezes eu já tive a mesma sensação de que você está falando. Mas eu lembro de que foi isso que eu escolhi. É, tudo são escolhas, né? E a gente sabe que, cara, estar distante de quem você realmente quer estar perto não é uma tarefa fácil. Mas é o que você disse, né? São escolhas, foi o que você escolheu, mas não significa que, apesar de você não estar perto, que você não estar presente fisicamente, que você não está presente de consciência. Mas o importante é justamente aquilo que a gente comentou no começo da live. A partir do momento que, claro, problemas vão acontecer na sua casa, na sua família, só que o grande X da questão tá aí, né? De você conseguir orquestrar isso para na hora que você tiver no plantão, para na hora que você for atender alguém, para na hora que você tiver com a sua equipe, você sim vai continuar tendo problemas, só que a partir dali é justamente se preocupar não só com as pessoas da sua família, mas preocupar também com as pessoas que estão vivendo contigo ali naquele exato momento no plantão e assim por diante. É você entender que coisas estão passando na nossa frente o tempo todo. E coisas que eu falo são oportunidades, né? Que é, no caso, o tema dessa live aqui. E essas oportunidades, às vezes a gente está tão preocupado, tão com a cabeça fora, que só o corpo está presente. E o fato de estar... A pessoa fala assim, nunca tive uma oportunidade na vida. Será que nunca teve oportunidade na vida? Ou será que a pessoa não está presente para enxergar as oportunidades? O que essa pessoa está fazendo, né? Para justamente estar recebendo essas oportunidades, né? Como eu comentei, teve um momento da minha vida que, cara, eu precisava pegar 2 ônibus para chegar onde eu ia chegar no trabalho. Só que um dos ônibus era para justamente me levar até um lugar que era mais distante. E a partir dali, eu estava mais próximo de onde eu queria chegar, que era do ponto B para o ponto C. Então, do ponto A até o ponto B, eu precisava sim daquele ônibus. Só que do ponto B até o C, não necessariamente eu precisava. Então, eu pensei, pô, por que eu vou ficar esperando 30 minutos no ônibus, sendo que eu posso, talvez, ir andando, né? Isso era de manhã, podia ser à noite, podia ser de tarde, como eu já fiz vários plantões. E assim eu ia andando
E, claro, quando vou andar na rua, raramente eu vou andar com dois fones, eu coloco só um fone e deixo o outro, porque é importante ter o contexto geral do que está acontecendo, né? Mas eu otimizava o tempo. Então eu ficava pensando, por que que eu vou ficar esperando 30 minutos no ônibus aqui, sendo que eu posso caminhar um pouco, né? E se eu não tivesse feito atividade física para minha caminhada naquele dia, seria um facilitador. E aí associava a otimização do tempo em aprender alguma coisa que eu tinha adquirido algum curso, que eu comprava alguma coisa, aí eu baixava aquele áudio e estava sempre aprendendo. E é talvez essa caminhada, esse escutar esse tipo de conteúdo que me fez chegar até o próximo nível, né? Talvez aquele próximo passo era justamente chegar até o próximo nível. E quando eu paro para ver isso hoje, faz muito sentido. E talvez naquela época eu nem pensava nisso, mas hoje eu penso dessa forma. Ana Paula, very good. É isso aí, me mandaram uma mensagem aqui no privado que eu tô com cara de sono. Hoje eu não dormi ainda, mas hoje à noite eu durmo. Tava justamente. Cara, inclusive eu quero dizer que a gente está chegando na Masterclass Enfermeiros de Valor. Ela vai acontecer do dia 26 a 30 de agosto, onde lá eu vou ensinar como que você pode se tornar um enfermeiro de valor e você está preparado para conquistar a sua carreira de sucesso. E eu diria que em até 49 dias. Esse vai ser um evento 100% online, 100% gratuito. É a quarta vez que eu faço esse evento. E, cara, esse é um evento destinado apenas para enfermeiros que não querem ser mais apenas um número na escala, que querem deixar de ser mais do mesmo. Né? Inclusive, se você não viu a entrevista aí com a Martina, que foi a live 021, que eu, justamente por estar fazendo a Masterclass Enfermeiro de Valor e quase não dormindo, eu disponibilizei essa aula, mas entrei ao vivo 2 vezes no Instagram para justamente compensar. Então, assim, se você não viu, dá uma olhada lá. A Martina está aqui online, ela pode também dizer mais além, né, do que ela disse lá nessa entrevista. Então, assim, cara, faz muito sentido para você se cadastrar, para você participar, para você ser avisado. Eu vou deixar o link aqui no chat. Inclusive, deixa eu pegar aqui no site. Calma aí. Tananã. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui. Deu certo. Parece que ele foi 2 vezes. Mas acho que deu. Deu certo. E é o seguinte, cara, volto ao tema da live, né? Como não deixar passar as melhores oportunidades para sua carreira enquanto enfermeiro. O tema dessa live ela surgiu ontem, né? Como eu disse no começo da live, e foi justamente por causa da Masterclass Enfermeiro de Valor, que eu vi uma galera lá preenchendo e dizendo que tem um e-mail que eu envio assim que a pessoa se cadastra, com um e-mail de confirmação, por quê? Porque se a pessoa não confirma, e ela não adianta ela confirmar para mim, ela fala assim, oi, querido senhor, eu confirmei. Não, ela tem que confirmar para a base de dados. Por quê? Porque se ela confirma para a base de dados, o próximo e-mail que eu enviar vai chegar até ela. Se ela não confirma, não vai chegar. E o tema da live ele veio justamente por quê? Por causa dessa questão relacionada aí à confirmação da Masterclass Enfermeira de Valor, que a galera estava recebendo o e-mail, não estava tendo atenção plena e talvez atenção para abrir o e-mail e justamente clicar onde precisava e via lá, confirme seu e-mail no título do e-mail e por ser mais o mesmo, talvez estava respondendo lá, esse e-mail é meu, sabe? Então assim, cara, tenha atenção, vai lá, confirma que esse e-mail é seu, clica onde precisa clicar, abre o e-mail, vai estar bem, eu deixei um pouco maior agora para você talvez não ficar confuso. Melhorei o texto do e-mail, então clica lá, confirma que esse e-mail é seu. Se esse e-mail talvez caiu na caixa de spam, caiu na aba promoções, vai lá, move ele para sua caixa de entrada, confirma que você é o dono dele, por quê? Porque a Masterclass está aí, vai começar dia 26 e é por lá que você vai ser avisado por e-mail. Então, assim, não perde essa oportunidade. Vai lá e confirma que você é o dono daquele e-mail, beleza? Só uma olhada se não tem mais nada aqui, apesar de que não teve muita pergunta hoje. Gente, é isso. Tô com um pouco de cara de sono, me desculpa aí. Talvez me bananei um pouco aqui, mas não deixei de estar presente, beleza? Um forte abraço e a gente se vê aí. Olha, já é segunda-feira, então. Segunda-feira tem a Masterclass, terça-feira tem a live. Então, segunda-feira a gente já começa aí com a Masterclass. Fica atento. Final de semana pode rolar um e-mail surpresa, beleza? Um forte abraço e a gente se vê, então, em todo esse tempo que a gente vai estar presente junto.